Libertadores. É jogo de muita entrega. O Roger subiu, chegou o Baessa cortando, a bola caiu no Ayrton, experimenta Ayrton! Gol do Glorioso! Ayrton é o nome da emoção! Primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. E logo numa noite especial, experimenta Ayrton. No cantinho direito, inapelável para Justo Villar. O Botafogo abre o placar no Engenhão. Ayrton acertou na veia, no cantinho direito, para estufar a rede chilena. Sim, alvinegros, sim, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Corneta 7, episódio 18, episódio esse que tinha tudo para ser triste, porém com a vitória de domingo e com a vaquinha que arrecadou mais de 20 mil reais para os nossos funcionários, não tem como ser triste, não é mesmo? Além de mim, do gostosão aqui, gostosão aqui. Quem é o gostosão daqui? Estão comigo o Thiago e o Marcos, Thiago do perfil Botafogueando no Twitter e o Marcos, arroba Marcos com o C13. Além dos dois, que são participações tradicionais aqui do nosso podcast, vamos ter também a participação da Stephanie, graças a Deus, uma voz feminina nesse podcast. Do perfil Catraca Botafogo e do meu xará, o Corneta BFR, para falar um pouco da política de ingressos praticada pelo Botafogo e sobre as vendas de mando de campo. Antes de passar a bola para os rapazes, eu queria puxar uma salva de palmas para o nosso glorioso Thiago, que junto com o Thiago Franklin e o Eduardo Pinto, o famoso repórter de pista, organizaram e viabilizaram a vaquinha que arrecadou mais de 20 mil reais, que foram revertidos em cestas básicas para os nossos funcionários. Enfim, parabéns, Thiago, e bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que a pessoa que estiver escutando esse podcast esteja. No horário aí que o pessoal estiver ouvindo, então, né, meus cumprimentos, e eu tô tentando me segurar para não rir do seu deboche, porque é impossível, né? A quantidade de gol que chama o Cavalieri é um absurdo. Quase tão absurdo quanto chegar agora no Twitter e já tá se achando gostosão e outras coisas mais. Mas então... Lamento por vocês, mas tô muito, como é que eu posso dizer, atraente. Volumoso. Então... voltando para o que interessa, cara, obrigado aí pelos parabéns, mas mais uma vez deixar claro que o objetivo em momento nenhum é a promoção pessoal, é ganhar os elogios, ganhar o parabéns, porque a gente fez isso aí por pura, única e exclusiva preocupação com quem mantém o nosso clube respirando, né? Com quem mantém o nosso clube funcionando nos dias a dias, com aqueles que cortam a grama para os jogadores treinarem, com aqueles que limpam os vestiários para os jogadores usarem, e com aqueles que abrem os portões da nossa sede, com aqueles que abrem os portões do nosso estádio, que estão sendo mais uma das milhares e milhares de vítimas da gestão ou antigestão da Mais Botafogo. Graças a Deus a gente conseguiu, a torcida do Botafogo chegou junto, mais de 500 doações, o objetivo que era de 5 mil chegou a quase 28 mil reais arrecadados, e aí com as deduções do site, né, que a gente postou lá na página, exatamente, ficou com aproximadamente 26 mil reais para a gente conseguir converter em cestas básicas. A gente já teve 100 cestas básicas entregues na sexta-feira, hoje já foram mais 105 cestas básicas entregues na sede, e a gente agora vai converter o restante também, e no decorrer da semana a gente vai prestando as contas direitinho. Vou passar a palavra para o Marcos, para ele dar um oi para a galera, falar um pouquinho também dessa semana conturbada. E aí, Marcão, tudo bem? Como é que você tá? Foi no jogo ontem? Eu vi que você foi, né? Foi com sua irmã, sobrinha, primeira vez dela no estádio. Boa tarde. Bom, boa tarde aí, Rafael, Thiago. Bom dia, boa noite, boa lavada de louça. Enfim, bom momento aí para quem está ouvindo. Me desculpem a minha voz. Ela não está rouca por causa do jogo. Na verdade, eu já estava rouco ontem. Ontem no jogo eu estava praticamente afônico. Estou vindo aí de um forte resfriado nessa semana, mas estamos aí sobrevivendo, né? Hoje... Eu sei que não tem nada a ver, né? Mas hoje, vindo para o trabalho,
eu tive uma certa dificuldade, né? Eu chamei um Uber, eu queria, né? Eu pedi um Uber Black, né? Semana do pagamento foi agora, mas na verdade só veio o gol. Eu me senti meio que Diego Cavalieri, né? Eu chamei, só veio o gol. Então eu fiquei muito preocupado. Fiquei preocupado, enfim. Mas antes disso, você tinha que ter pego um 5 para ser igual o Cavalieri, né? Pega 5 e leva um gol. Não, pois é, né? Pois é, né? A gente Coitado não consegue tudo, né? Cara? Tadinho. Mas enfim, que ele tenha mais sorte aí para pegar Uber. Então, galera, ontem eu fui ao jogo com a minha irmã mais nova. Eu tenho 2 irmãs mais novas, na verdade, mais novas. Estavam lá o meu pai também e minha esposa, que, nossa, é uma santa, tem uma paciência comigo que eu vou te contar. E foi muito especial, porque era a primeira vez da minha irmã caçula no estádio. E eu fiquei muito feliz de estar participando desse momento. A gente que gosta de futebol, a gente que gosta de estádio, a gente que gosta do Botafogo, a gente lembra da nossa primeira vez no estádio, a gente conta isso para todo mundo. E ter participado desse momento foi muito bacana para mim. Até ontem, assim, tudo que... A minha relação com o jogo de ontem era puramente afetiva. Eu não estava conseguindo parar para fazer uma análise, porque foi um momento, assim, excepcional. Ver a minha outra irmã, a Gabriela, ensinando para minha irmã mais nova alguns gestos, algumas músicas, o que falar. Né? A gente tem uma tradição meio que de família, que quando a bola vai para fora... ou quando o jogador tira, a gente fala todas assim, repete isso umas 7 vezes. E aí, ensinar para a Bia, né, para minha irmã caçula, falar o todas assim. Enfim, botei a minha bandeira, né, que é meio que minha capa, assim que eu vou pro Botafogo, é meu ritual, botei nela, aí o Botafogo fez gol, ela não pôde tirar, porque deu sorte, né? Enfim, acabou dando sorte mesmo, pé quente, a Bia. Então, assim, a minha relação com o jogo de ontem, até ontem foi assim, hoje com mais calma a gente foi analisando algumas coisas. E para arrematar só nesse início, mais uma vez parabenizar o Thiago por essa ação, assim como o Thiago Franklin, o Eduardo Pinto também, que conseguiu viabilizar algumas coisas também, o Sérgio Santana do Lance, que divulgou, enfim, todo mundo que chegou junto, que divulgou, que deu RT. A torcida botafoguense mostrou a sua força, mostrou que não abandona o clube, né? Eu sei que eu sou muito repetitivo nisso, mas não tem como não ser. Nós somos o Botafogo. E essa galera que faz o Botafogo funcionar foi, inclusive, ontem até lembrado pelo Barroca na coletiva. Né? Ele falou que a vitória foi para os funcionários. Né? Ele citou um especial que estava ali pegando água, se dedicando, como se estivesse com o salário em dia, como se estivesse com o salário adiantado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que essa vitória ela serviu para amenizar um pouco e dar força para a gente encarar mais uma semana difícil, depois dessa semana que foi, né, bem tenebrosa para nós aí, alvinegros. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Péssimo dia, mais um dia péssimo para quem critica o Alex Santana, não é mesmo, rapazes? E também um dia que quase não acontece, né? Um dia raro também, péssimo dia para quem critica Léo Assistência, Léo Valência, que entrou 30 minutos, entrou com 15 minutos do segundo tempo, conseguiu, num contra-ataque, dar um passe para Alex Santana, que fez o gol. E aí, como é que vocês viram o jogo de ontem? O final do jogo, tomamos um gol bobo ali, do nosso goleiro chama gol, culpa só dele. Gostaria de saber de vocês, como é que vocês viram o jogo ontem? A gente começou mais ou menos, né? O Atlético começou mais em cima, primeira chance nossa foi com o Marcinho, chute de fora. Aos poucos, o time foi engrenando. O Marcinho achou um ótimo passe para o Diego Souza. Não sei se esse já foi no segundo tempo, mas enfim, mais uma partida consistente do Marcinho. Vem se demonstrando o jogador mais regular desde que voltou da Copa América. Enfim, como é que vocês enxergaram o jogo de ontem? Léo, assistência, Alex, gol, Santana. Como é que vocês viram tudo isso de ontem? Vamos lá, primeiro, acho que antes de tudo a gente tem que registrar a hombridade desse time do Botafogo. A gente consegue ver dentro de campo um respeito à instituição, à camisa e principalmente aos torcedores. Os nossos protestos jamais, pelo menos até aqui, merecem ser direcionados a, pelo menos, a entrega e a seriedade deles dentro de campo, que estão aí com 3 meses de salário de CLT, 3 meses de imagens atrasadas e 2 meses de CLT também em atraso.
Pois é, cara. Um dia péssimo para quem critica o Alex Santana e para quem critica o Léo Valência. Eu diria que só não foi um dia péssimo para mim porque o Botafogo ganhou, né? Porque eu me enquadro nessa, sou o corneta, talvez um dos fundadores da corneta, o Alex Santana, principalmente. Mas assim, aquilo, o Alex fez um bom jogo ontem, né? Fez um jogo regular, ele tentou, aparentemente ele segurou um pouco menos a bola, se enrolou como ele sempre se enrola, mas eu dou o braço a torcer e eu não posso negar a importância do jogador na temporada, né? São 10 gols, igual aos nossos artilheiros da temporada passada, que eram 2 atacantes, o Chiesa e o Brenner. Mostra a sua melhor qualidade, mas é de se frisar também, em sua função ali, ele, para não deixar de corneta típica e tradicional, ele não tem nenhuma assistência na temporada. Mas não tem problema, enquanto ele continuar marcando e sendo decisivo, ele não pode sair do time, e eu tô com o Barroca nessa. Ele, inclusive, tinha marcado contra o Internacional também, mas ali a gente teve o gol anulado pelo VAR. Marcinho com mais uma partida excepcional. Começou muito bem na ponta e depois ele precisou ir para a lateral porque o Fernando tinha tomado o amarelo, o Barroca foi inteligente nessas mexidas. Agora, fazendo uma análise um pouco das partes do jogo, a gente começou o jogo bem dentro daquilo, né? A gente tocando bem a bola na parte de trás, com muita dificuldade e uma transição lenta, porque quando a gente passava no meio-campo, passava com pouca gente. E a gente podia ouvir pela TV, infelizmente não podia ir ao estádio, podia ouvir o Barroca reclamando exatamente disso. Ele queria velocidade na troca de passes, ele queria uma ultrapassagem mais rápida. E tanto foi que nas 2 vezes que aconteceu, o Botafogo conseguiu 2 faltas importantíssimas na entrada da área. Uma batida bizonhamente pelo Diego Souza, bizonhamente, eu não entendi o que aconteceu, e uma logo depois, que foi que o Gilson propositalmente mandou na barreira para ser o pênalti do Rabelo, porque os dois já tinham combinado aí, o Rabelo continua com a gente. E a partir daí o panorama do jogo muda, o Botafogo vem para um segundo tempo ansiando e buscando de vez o segundo gol, porque sabe da importância, cria boas chances ali com o Diego Souza, um passe do Marcinho, o Luiz Fernando do outro lado, um chute do João Paulo ali de frente para o gol. E então foram 10 primeiros minutos muito bons do Botafogo, e aí o Barroca faz as mudanças, né? Ele entra com o Léo Valência e o Vinícius Tanque, porque falta de opção, a gente tem que absolver o técnico nessa. Mas Léo Valência também uma boa participação, uma participação precisa, a falta de ritmo talvez tenha dificultado ele na parte defensiva. Mas enfim, eu acho que o mais importante de tudo, ontem, acima da atuação, eram os 3 pontos, porque não adiantava jogar bem como jogamos contra o Internacional na rodada anterior e perder a partida mais uma vez. Dá um fôlego, dá um gás e bota o Botafogo, dependendo dos próximos resultados, numa situação confortável aí na tabela. Ontem, assim, a gente nunca vai para o estádio esperando vida fácil, né? A gente nunca assiste um jogo do Botafogo esperando uma vitória fácil. Eu perguntei para minha irmã, caçula, né, antes de entrar, sim, aí, Bia, tá animada? Ela falou, tô. E aí eu pensei, ela tem 6 anos, ela é inocente, ela ainda não conhece o Botafogo. A vida ainda não fez isso com ela. Então, assim, é muito complicado você ir para um jogo do Botafogo achando que vai ser uma grande atuação, etc. Eu vejo o seguinte, eu vou tentar fazer uma análise assim, um pouco mais objetiva com relação aos gols, né? O primeiro gol ele surge depois de uma falta marcada a favor do Atlético Mineiro, que o Marcelo leva um amarelo, mas o VAR chama para ver, né, um possível pênalti ali do Igor Rabelo. E aí nós temos uma, entre aspas, polêmica. Eu vi a imprensa escrita tratando muito como uma vitória com um lance polêmico. VAR garante a vitória do Botafogo. Botafogo vence graças a lance polêmico. E, assim, vamos lá. Eu acho essa regra da mão um inferno. Não dá para entender. Cada hora dizem que é uma coisa, que o movimento natural é quando mexe o antebraço no sentido horário de 90 graus, com uma parábola circunflexa. Então, assim, não dá para entender. Mas se a gente analisar o Igor Rabelo pulando e olhar para o braço dele, para o ombro dele, a sensação que dá, vendo a imagem, é que ele mexe para frente. Logo, eu entendo que é um pênalti extremamente marcável. É marcável, você olha e consegue marcar um pênalti. Tem gente que acha que não foi pênalti. Tem gente que acha que foi pênalti.
Eu só acho estranho quem diz que foi um pênalti marcado absurdamente. Eu acho muito estranho. Você achar que é um lance, entre aspas, questionável, é um lance de interpretação, são coisas diferentes. Mas quando você parte... Oi? Desculpa te interromper, mas é Não, pode falar. só para auxiliar. Na transmissão da Rede Globo, o árbitro comentarista, naquela central do apito, falou que não foi pênalti porque a bola bateria no peito do Igor Rabelo se não tivesse lance. Pelo amor de Deus, o cara tá vendo o replay. Não, a bola não bateria no peito, ele inclusive tá inclinado, com o braço em uma posição e o que bateu na mão em outra, assim, não era natural para mim. Eu marcaria o pênalti principalmente porque era a favor do Botafogo. Acaba que até que eu não entendi o argumento. Não foi pênalti porque a bola bateria no peito se o braço não tivesse ali? Sim, exatamente. Ele falou que a bola... Bati no braço que o braço estava ali. É porque ele quis dizer que o braço estava na frente do peito, mas não estava, enfim. E foi muito bom porque a Globo falou que não foi pênalti, enquanto o Premier com o Garciba estava falando que foi pênalti sim. O pênalti foi bem marcado. Então, pelo amor de Deus, né? Na realidade, assim, é bem claro que o Rabelo faz um movimento com o braço. Se é intencional ou não, se ele quis fazer aquilo ali ou não, cabe a interpretação. E aí vai ter gente que vai marcar, vai ter gente que não vai marcar. Se o árbitro marcou, ele achou que foi pênalti e fim de papo. É um lance interpretativo. Não é daquele lance que você vai falar com certeza não foi, ou com certeza foi. Uns vão achar que foi, outros vão achar que não foi. Então, mas a questão é que a regra ela não fala ela não fala de intenção. A regra fala sobre movimento natural ou movimento antinatural. Assim, quando ele, na minha visão, tá? Por que eu teria inclinação a marcar o pênalti? Quero Botafogo? Não. Mas porque o Rabelo, eu observando o movimento do braço dele, do ombro, partindo do ombro para baixo, eu vejo uma intenção de colocar o braço para frente, entendeu? E ali impedir a trajetória da bola. Ponto. Ampliar, né, a área do corpo dele com esse movimento. Ponto. Agora, foi o que você falou, não dá para você dizer que é absurdo. Não, a marcação dessa é absurda. Não é absurda. Agora, a gente vai entrar nesse ponto, mas enfim, já adiantando, eu não acho que esse pênalti seria revisado ou marcado se a partida fosse em Brasília. Vocês acham? Eu não acho que seria revisado. Eu acho que só se fosse pro Palmeiras, eu acho, porque e ainda ia tomar cartão amarelo. Sim. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que o juiz ele tende a beneficiar o Botafogo porque o Botafogo está jogando no Newton Santos. Não. O árbitro ele tem que fazer aquilo que é correto. Ponto. Agora, quando o time joga em casa, a nossa realidade de arbitragem e de VAR os árbitros são caseiros. Os árbitros assistentes, né, ali pelo vídeo, são caseiros. E se você abre mão do seu estádio, da sua atmosfera de pressão, porque o estádio ele não é só uma pressão de torcida, é uma pressão, digamos, política. Política em termos de futebol, tá? A política do futebol. Então, quando você abre mão disso, enfim, você fica à mercê da boa vontade da arbitragem brasileira, que não é lá confiável, né? Então, para conseguir correr e terminar minha fala aqui, o segundo gol, né, um contra-ataque fulminante, Léo Valência, ele pegou e fez o que ele tinha que fazer. E, todo jogador teria que fazer aquilo ali. Mas eu, como crítico do Léo Valência, eu fico feliz dele ter tido calma, inteligência para fazer aquilo exatamente que ele tinha de fazer, porque eu já vi o Léo Valência errar passes muito mais fáceis do que aquele, entendeu? Então ele faz aquele passe ali perfeito, jogou na velocidade para Alex Santana, que fez o que ele sabe fazer, né, meus amigos? Correr e finalizar bem. Então o segundo gol, ele assim, foi um lance de inteligência, apesar da correria, foi um lance de inteligência, né? O futebol ele exige isso, você entender a situação, o contexto do momento do jogo e executar as ações, né, de acordo com aquilo. Para não deixar de criticar o Léo Valência, não porque é um esporte, é algo que eu gosto, eu até gosto de criticar o Léo Valência, mas enfim, ele fez esse passe perfeito, muito bom, decisivo, mas o Atlético Mineiro cresceu muito pelo lado dele. Muito. O Atlético Mineiro cresceu muito pelo lado dele. Chegou algumas vezes, mesmo estando com um a menos. Então, assim, quando você está na frente no placar
e você abre mão de cuidar ali de um setor em que o Atlético é forte, o Atlético é muito forte na frente. É preocupante. Então o Léo Valência ele precisa sim melhorar nessa questão da marcação, mas ontem ele mostrou que pode ser útil. Não adianta a gente também ficar aqui querendo crucificar o jogador. O cara entrou, fez um passe perfeito, maravilhoso. Quando faz algo bom, a gente tem que elogiar sim. E foi o caso dele ontem. Buscou o jogo, correu, errou bastante, mas enfim, o Léo Valência está de parabéns aí. Juro, estou terminando. Registro rápido. Assim que o Léo Valência fez o gol, um seguidor mandou assim: tá vendo, Marcos? Deixa o Léo Valência jogar. Mas alguns minutos depois ele falou assim: esquece, o Léo Valência já fez besteira. Caraca, mas é isso, cara. Não dá. Assim, o Léo Valência é um jogador que eu defendi por muito tempo mesmo. No ano passado, principalmente, até nesse ano, até ter oportunidade. Em especial, até o jogo do Palmeiras, que eu tive a oportunidade de vê-lo presencialmente. E eu não sei o que acontece, cara. Eu sinto um pouco, principalmente no Léo Valência versão 2019, de vontade, falta de vontade. E isso, às vezes, é mais importante do que a parte técnica, se você considerar que a parte técnica não é tão perfeita assim. Enfim, mas é um jogador que a gente precisa ter no elenco, a gente precisa contar com ele, a gente precisa ter ele como opção, pelo menos para o segundo tempo, para uma tentativa de bola parada, para alguma coisa assim, alguma coisa diferente dentro da partida. A gente não pode descartar um jogador que recebe 300 mil. E nessa eu estou aí com o nosso host, bonitão, gostosão, Rafael Corneta. Bom, falando um pouco da minha gostosura, vamos falar rapidinho do Diego Cavalieri, nosso arqueiro reserva, que substitui o Gatito quando o Paraguai está machucado ou o Paraguai está na seleção. Bom, Diego Cavalieri ontem fez uma das melhores partidas com a camisa do Botafogo. Muita gente falou que ele relembrou os tempos de Fluminense, quando ele foi bicampeão brasileiro com o Fluminense. O Marcos já se colocou hoje, foi para a Copa das Confederações. Diego Cavalieri tem uma carreira brilhante, no Botafogo aceita tranquilamente ser reserva do Gatito, não tem vaidade alguma com isso, e quando entra, dá conta do recado. Mas, ainda assim, foi alvo de críticas hoje, outros dias anteriores também. E, assim, na verdade, houve essa tretinha de manhã pela segunda, ótimo jeito de começar a semana com uma tretinha saudável. E, bom, tivemos essa polêmica. E o que vocês podem falar de Diego Cavalieri, sobre esse reserva que eu acho que nenhum clube da Série A é tão bem servido quanto o Botafogo? O que vocês acham, rapazes? É um reserva que desde que entrou mostra também o seu lado de liderança e seu lado de experiência. Eu lembro naquele gol que o Alex Santana fez lá na Argentina contra o Defensa e Justiça, e ele depois dá uma entrevista falando que foi o Diego Cavalieri que avisou para ele prestar atenção que o goleiro estava sempre adiantado. Daí o Alex Santana fez aquele gol Puskás muito melhor que o gol do Arrascaeta, só que com menos mídia. É um jogador que no Campeonato Brasileiro tem 4 jogos, sendo 3 jogos como titular e 14 defesas difíceis realizadas. São números extremamente altos e extremamente relevantes. Beleza, tomou 2 gols contra o Internacional, tomou ontem um gol contra o Atlético Mineiro, e ele tinha jogado também contra o Avaí, enfim, e a gente não... Contra o Avaí ou contra o CSA? Ele não... Jogou, acho que foi contra o CSA. Foi o CSA, isso, foi o CSA. E não comprometeu. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais racional na hora de criticar. A gente pode criticar, todo mundo tem seu espaço para opinião, mas a gente tem que ter um mínimo de coerência, né? A gente não pode querer queimar o nosso jogador, em especial quando ele não dá motivos técnicos ou extracampo para isso. Pelo contrário, o Notícias lá, que agora também é administrado pelo Marcos, fez uma postagem que trouxe alguns pontos interessantes. Um jogador que recebeu proposta do Fluminense, um dia é ídolo, mas se manteve no Botafogo por causa do compromisso firmado. Sem vaidade e com qualidade, é o Diego Cavalieri. Gente, ele assim, é um goleiro reserva, né? A gente tem que lembrar disso. Ele é um goleiro reserva. E pro nível dele, ser um goleiro reserva, sinceramente, a gente está bem demais. A gente querer criticar um ou outro jogador, isso aí todo mundo pode fazer. Ninguém que está censurando. Hoje o rapaz, agora há pouco, veio comentar falando que a gente estava censurando, que
quis meter junto o negócio do Crivella, que censurou o livro. Só que em nenhum momento a gente censurou, em nenhum momento a gente falou que não deve criticar, ou que eu, você, quem se posicionou a favor do Diego Cavalieri, falou para o rapaz não comentar, ou para ele não falar. Simplesmente ele deu a opinião dele, a gente deu a nossa, cada um defende o que quer, sem xingamentos, pelo menos da nossa parte não teve, da dele teve uma tentativa ou outra, mas ele só aumentou o meu ego, chamando de gostosão e de volumoso, né? Mas enfim, todo mundo pode ter sua opinião. Como o Marcos e o Thiago criticam o Léo Valência, eu gosto mais de defender, eu venho por um lado mais de defesa do Léo Valência, como nós três aqui criticamos o Alex Santana, mais o Thiago e o Marcos, né? Com um afinco maior, e a gente é também obrigado não, porque graças a Deus o cara tá indo bem, tá marcando gols, e a gente tem que elogiar. Se Cavalieri falhar amanhã ou depois, vamos vir aqui e vamos criticar, sem problema nenhum, ninguém aqui é dono da razão. Agora, xingamento, sei lá, querer achar que é maior que o outro, isso não dá. Marcos, opinião sobre o Diego Cavalieri? O Diego Cavalieri não é o mesmo goleiro da época do Fluminense, que ele foi bicampeão brasileiro, em que ele teve grande participação tanto dentro de campo como com a sua liderança fora de campo, por ser um jogador experiente, mas eu acho que ele seria titular em alguns times. Vou pegar aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Fluminense ele obviamente seria titular, no Vasco também, eu acho que ele seria titular no lugar do Fernando Miguel. Enfim, você vai vendo alguns times aí que gostariam muito de contar com o Diego Cavalieri, e não podem, e nós temos esse goleiro para suprir a ausência do Gatito. Um fato interessante que parece que não é opinião só do rapaz que fez esse comentário, enfim, sobre o Diego Cavalieri, é que ele tem mais jogos do que gols. Assim, sinto informar que isso é normal, geralmente, entre os goleiros. Tá? Os goleiros, geralmente, têm mais gols sofridos do que partidas. Porque é raro um goleiro sair sem ser vazado. E às vezes ele é vazado 2 ou 3 vezes numa partida só. Entendeu? Aí na outra ele é vazado uma vez só. Enfim, é assim mesmo. O próprio Gatito, ele tem um número de gols sofridos maior do que as partidas que ele jogou. Então, assim, houve partidas em que o Gatito sofreu 3 gols, outras ele sofreu 2 gols. Então, assim, a gente precisa escolher bem os argumentos quando a gente for falar. Quem sou eu para dizer que tal jogador não pode ser criticado? Todo jogador pode ser criticado, sim. Inclusive, na época que o Jefferson voltou a jogar, depois de um tempo ele começou a ter algumas atuações que não eram tão boas assim. Algumas pessoas criticavam. Eu achava correta a crítica. Entendeu? Eu acho que não cabia, de repente, acho que algumas eram exageradas, né? Eles consideravam o ídolo que o Jefferson era, por exemplo. O Diego Cavalieri não é ídolo do Botafogo, mas o que eu estou querendo colocar é que não há jogador incriticável. Ponto. Agora, você tem que ter uma base racional para argumento, entendeu? E os números, falei de base racional, estou falando agora, os números do Diego Cavalieri não apontam para um goleiro ruim, para um reserva ruim, para um jogador que fez uma partida boa e fez outras péssimas partidas. Não, o Diego Cavalieri está bem. Quando tem oportunidade, ele vai bem. E se perdermos o Gatito, nós temos um goleiro em quem confiar. O nome dele é Diego Cavalieri. Galera, então vamos dar sequência no nosso podcast. Chegou a hora das participações especiais, como eu disse no início do episódio, vamos ter finalmente a participação de uma mulher no nosso podcast. Aleluia, aleluia. Algo que eu já me cobrava bastante. A primeira participação é mais do que especial, é da Stephanie. Ela é bastante ativa no Twitter com o perfil pessoal dela, que é o @Stephanie_Negri. E agora ela também comanda o Catraca Botafogo, que é um perfil destinado a todas as informações relacionadas a ingresso, a datas sobre os jogos do Botafogo e sobre os mandos de campo. E vamos falar a verdade, o Catraca tem informado muito melhor o torcedor do que o próprio perfil do clube.
o que o clube não consegue esclarecer, o Catraca vai lá e esclarece. Então nada melhor do que a gente começar com a Stephanie falando como começou o Catraca. Eu já vou emendar com a opinião dela sobre a promoção de ingressos, sobre venda de jogo. E logo depois da Stephanie, eu já vou passar para o Corneta BFR, meu xará no Twitter, que na verdade ele corneta muito mais do que eu e é sempre muito consciente e inteligente nas opiniões que ele emite. E aí sim, acabar a participações dos dois, eu, o Thiago e o Marcos, a gente conclui o assunto com as nossas opiniões. Vamos lá então. O Leandro criou o Catraca Botafogo e me chamou para fazer com ele com o intuito de mobilizar o torcedor em relação aos jogos, né? Chamar a galera, motivar o torcedor. Então, assim, é uma página voltada só para a divulgação dos jogos mesmo. Às vezes a gente fala até de outra coisa, mas o objetivo é motivar o torcedor e fornecer informações, tanto nos jogos aqui no Rio, como fora do Rio. Eu achei que a promoção acabou atraindo um pouco mais de pessoas, mas em compensação, ela não atraiu tantas novas pessoas como deveria, porque eles colocaram o valor igual, tanto na Norte quanto na Leste. As pessoas acabam preferindo ir na Leste, e o que a gente viu no jogo foi que a Norte ficou vazia, o que não estava acontecendo antes, então acabou sendo um erro. Os setores não podem ter o mesmo valor, a Norte deve ser com valor promocional, ou seja, ela deve ser mais barata, porque ali não é bom de assistir, a visão do campo não é tão boa como na Leste, e as principais torcidas organizadas também ficam na Leste, portanto as pessoas preferem a Leste. Estando o mesmo valor, todo mundo vai acabar migrando para a Leste, que foi o que aconteceu no jogo contra o Galo. Então acaba que a promoção ficou no ar, que era uma coisa muito boa, mas a resposta da torcida não foi tão boa assim em relação ao público. Melhorou um pouco, mas eu acho que foi um equívoco ter colocado todos os valores iguais. Eu sei que a situação do Botafogo financeiramente é terrível, mas vender o mando do jeito que está sendo feito não é legal, principalmente porque não estamos conseguindo vender por um valor muito alto. Contra o Palmeiras eu já achei que foi um erro, porque a gente sentiu, né, tinha mais torcedor do Palmeiras em Brasília. Eu acho que se o jogo tivesse sido no Rio, a gente não teria perdido, porque não vendemos aquela derrota barata. Contra o Fluminense, talvez, né, não tenha sido tão ruim, porque a gente tem mais torcida em Brasília do que eles. A gente não sabe como é que vai estar a situação, né, no momento que o jogo estiver acontecendo. Mas quanto aos outros jogos, eu acho terrível a venda. A gente precisa pontuar, a gente não está tendo vida fácil, os salários estão atrasados, a gente precisa vencer. E o jogo sendo em casa, sendo aqui no Rio de Janeiro, faz toda a diferença, por mais que o estádio não esteja lotado. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão estar ouvindo essa mensagem. Se estiverem lavando a louça, boa lavagem de louça. Se estiverem fazendo faxina, boa faxina. Sobre os preços dos ingressos, a promoção da diretoria, a diretoria do Botafogo é brilhante, né? Ela consegue errar até quando ela acerta. Primeiro, os caras colocam um preço de 80 oeste, 60 leste e 30 norte, 50 leste na terça, depois vem a repercussão horrorosa e inventam, tiram da cartola uma multa, né? Então, nunca vi na minha vida uma mudança de ingressos depois de que o preço do ingresso tinha sido anunciado. Depois disso, a falha que muita gente falou, botar o ingresso leste no mesmo preço do ingresso da norte, né? E aí a norte ficou vazia, porque quem já foi na norte e já foi na leste sabe que é muito melhor você ver o jogo na leste. Então, obviamente, a norte ficou vazia, e eu imagino que um ingresso de R$20 na norte, até R$15 na norte, levaria pessoas que estavam dispostas a pagar no máximo R$20 ou R$15 para ver um jogo do Botafogo e que não foram ontem. Além de deixar a leste extremamente cheia, quando o público poderia estar melhor distribuído no jogo. Isso daí o Thiago Pinheiro já falou isso várias vezes, quem segue ele sabe muito bem disso. De forma geral, a política de preços do Botafogo deveria segmentar o estádio, né? Porque o que a gente vê na leste hoje em dia são vários públicos diferentes, né? Galera que gosta de ficar ali perto da Loucos ou da Fogoréu, de outras torcidas, né? E uma galera que tá mais para ver o jogo sentado, quer ficar mais na dela, até porque pelo preço, né? Porque ela é mais barata do que a oeste, a visão é melhor do que a da norte. E nessa história, às vezes, rola uns estresse de gente que reclama que a torcida tá bandeirando, não sei o quê.
E se a política fosse melhor segmentada, o Estado segmentado em mais setores, evitaria esse tipo de problema, facilitaria a festa e também faria com que as pessoas começassem a ficarem cativos de um outro setor. Não sei se o momento é esse agora, que a gente está numa situação meio urgente de se livrar do rebaixamento, mas isso tem que ser pensado pelo menos para 2020. Sobre a venda do mando, a torcida, a diretoria, o Mais Botafogo, quando era oposição, reclamou dessa atitude, falou que era um desrespeito contra os sócios e hoje eles estão fazendo a mesma coisa que eles reclamaram. Nada de surpreendente em relação a isso. Muita gente de Brasília fala que quer ter o direito de ver um jogo do Botafogo. Eu acho completamente correto que eles tenham o direito de ver um jogo do Botafogo. Agora, a diretoria não pode vender um sócio torcedor para você ver todos os jogos em casa e botar 1, 2, 3, 5 jogos em Brasília. Esse é o primeiro ponto, né? Se é para jogar em Brasília, eu sou a favor de que o Botafogo jogue em Brasília, que seja algo planejado. E o segundo ponto, que seja num jogo que não é tão importante ou não vai ser tão crucial deixar de jogar no Rio de Janeiro, né? Uma coisa é você jogar contra o Avaí em Brasília, outra coisa é você jogar contra o São Paulo ou o Palmeiras. Contra o Palmeiras a gente viu que a torcida do Palmeiras estava em maioria, a gente inverteu o mando. Contra o São Paulo a tendência é a mesma coisa. E, para finalizar, o que o Alex Rangel da Ernest Young falou é verdade. O preço que o Botafogo ganha numa venda de mando é inferior à diferença de premiação que é só no brasileiro, que dependendo da colocação pode chegar até R$1 milhão. Eu não estou nem falando de campeão e vice, estou falando de oitavo para sétimo, oitavo para nono, e pode não valer a pena. Eu só defenderia a venda de um mando se fosse por um valor muito significativo, como foi o do Avaí contra o Flamengo, que vendeu por quase R$2 milhões, né? Por 1,6 ou 1,8 milhão de reais. Mas não é o nosso caso, então se é para ganhar R$500 mil na venda de um mando, não vejo muito sentido. Valeu, gente. Bom, rapaziada, essas foram as opiniões da Stephanie e do Corneta BFR, meu xará. Queria agradecer de antemão a participação deles terem dedicado uma parte do dia deles para estar me mandando esses áudios. E bom, já vou passar para o Thiago e para o Marcos para eles concluírem também o assunto com a opinião deles. E aí, Thiagão, o que você pode falar sobre a venda de ingresso, venda de mando de campo, e aí? Ingresso é mais uma vez um pouco uma ação meio no desespero, né? Na pressão que a torcida fez. Assim, ótimo, muito bom o valor praticado na Leste, muito legal o valor praticado na Oeste, mas você aplicar o mesmo preço para um setor sem cadeiras, muito mais distante do gol, você peca na estratégia, porque você não está atraindo novos torcedores, você está apenas transferindo de setor os torcedores que já estão lá. Eu fico pensando naquele torcedor que assinou o pacote de temporada lá na Norte, por ser o mais barato, e aí ele tem um jogo que a Leste tem o mesmo preço do setor dele. Eu sei que muitas vezes a desculpa dá mais Botafogo para a prática dos preços abusivos em algum ponto dos ingressos é exatamente a valorização do sócio-torcedor, mas essas incoerências deixam a gente um pouco perdido. Agora, falando sobre a venda do mando de campo, a gente tem que levar algumas outras coisas em consideração, né? Eu sou de Brasília, vou ter ingresso grátis porque eu sou sócio, mas estou veementemente contra a venda desses mandos de campo, porque pelo ponto técnico e por entender que a prioridade do Botafogo também, embora seja pagar e gerar verbas que eles não conseguem, se manter uma boa posição no Campeonato Brasileiro, porque a premiação nesse ano, tanto por cota de TV e tanto a premiação mesmo do campeonato está diferente. 1 ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, 6 pontos de tantos jogos vendidos vão fazer muita diferença, porque, por exemplo, do sétimo lugar recebe 23 milhões de reais e o 10º lugar recebe 18 milhões de reais. São 5 milhões aí, que mesmo que o Botafogo venda 4 ou 5 jogos, ele não vai chegar nesse valor de arrecadação, além do ganho técnico, enfim. Eu vejo, por exemplo, jogos contra o Flamengo. Nos últimos jogos 90-10, nós vencemos os jogos contra o Flamengo no Newton Santos.
O jogo contra o São Paulo, um jogo muito difícil, assim como ontem contra o Atlético, o que faz a diferença é a nossa casa, seja ali na hora da análise do VAR, seja principalmente pelo apoio da torcida, que é um jogo com horário ótimo, 11 da manhã. E contra o Fluminense, o Botafogo tem, nos clássicos 90-10 dentro do estádio Newton Santos, um aproveitamento muito bom, né? Enfim, eu não vejo muita coerência não nessa venda de mando de campo, ainda que eu seja um dos beneficiados por ser um torcedor que vai poder ver o seu time de perto, mais uma vez. Então, Botafogo com essas vendas de mando de campo, obviamente eu não concordo, mas antes, só para falar da questão do preço, né? Absolutamente ninguém pode achar o valor da Norte igual ao valor da Leste e da Oeste. Primeiro ponto, precificar o estádio inteiro com o mesmo preço já é errado. Né? Mas precificar a Norte no mesmo preço da Leste e da Oeste é um nível de burrice que, olha, nem do cara lá que define a política de ingresso, o Luiz Fernando, nem dele eu esperava isso. Mas, enfim, testaram a paciência da torcida com um preço absurdo de ingresso, né, e depois viram que não daria certo, aí fizeram burrice na hora de trocar a precificação também. Mas, enfim, então, no mínimo, a Norte teria que ser mais barata do que a Leste e a Oeste. Tá? Mas, enfim, eu acho que é demais isso para explicar. E eu acho que isso acaba nos levando ao assunto da venda de mando de campo. Como o Botafogo ele não sabe gerar receita no seu estádio, que é um estádio moderno, que é um estádio bom, é um estádio confortável. Tem gente que fala, que a arquibancada é longe, não sei o quê. Ninguém falava disso nos jogos da Libertadores, que estava cheio, entendeu? E que a gente jogava junto ali com o Botafogo, quase que entrando dentro do campo. Ninguém lembrava disso, que todo mundo assistia jogo em pé, ninguém reclamava mandando o outro sentar, era uma maravilha. O estádio era uma maravilha, todo mundo adorava o estádio da Libertadores de 2017. Então, assim, eu acho que assim, o estádio do Botafogo, o estádio do Botafogo é o Newton Santos. 2, o Thiago ele mora em Brasília, como ele falou, ele vai ser beneficiado e tudo mais. Mas vamos lá, o Botafogo é um clube do Rio de Janeiro. O Botafogo tem que mandar os seus jogos no seu estádio no Rio de Janeiro. Isso para a gente não entrar na questão da concessão do estádio Newton Santos. Eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Eu estou indo por outros aspectos aqui. Eu não estou indo no aspecto que praticamente força o Botafogo a jogar no Newton Santos. Estou indo pelos aspectos que eu creio até serem mais lógicos. Então, assim, tá tudo errado. E aí você vende um clássico que no primeiro turno foi 90-10. No primeiro turno foi 90-10 para o Fluminense. Você vende um clássico e ele vai ser 50-50 lá em Brasília, por R$500 mil. Não, nessa situação do Botafogo é muito dinheiro. O Avaí vende jogo por quase 2 milhões, entendeu? O Avaí vende por quase 2 milhões. Isso é um absurdo, isso não tem cabimento. O Avaí conseguir vender um jogo por quase 2 milhões de reais, o Botafogo vendendo um jogo por 500 mil. E a renda desse jogo, no caso, ela não iria para o Botafogo, pelo que eu entendo, né? O Botafogo ele só recebe o valor fixo que ele é pago para jogar lá, mas a renda lá parece que vai para o São Paulo e tal, perdão, embolei as coisas aqui, né? Se vender o jogo do São Paulo, a parte da renda vai para o São Paulo. Mas vai vender provavelmente também por 500 mil reais, por qualquer miséria, entendeu? E é isso. E aí o mesmo cara que é responsável por precificar os setores do estádio Newton Santos, hoje falou que o Botafogo é um paciente na UTI. Então, assim, por que vem de mando? Porque não sabe gerar receita no seu estádio. Ontem foram 12 mil. Se o preço da Norte estivesse um pouco menor, com certeza não seriam só 12 mil, seriam mais. Entendeu? Então, assim, o que essa galera faz com o torcedor botafoguense é demais. E, nota, ontem a torcida do Botafogo deu show. Gritou paga o salário, gritou contra o Mufarrege. Enfim, a torcida... Cara, a torcida do Botafogo é diferente. A torcida do Botafogo é coisa de outro mundo. Então, assim, lavem a boca para falar da torcida do Botafogo. CEP, Mufarrege, Luiz Fernando Santos, sei lá se é Fernando Santos. Enfim, Luiz Fernando, Anderson Simões, Márcio Padilha. Né? Esses gostam de torcida, né? Enfim, não da torcida toda, eles gostam de algumas torcidas. Mas, enfim, Anderson Simões e Márcio Padilha, lavem a boca para falar da torcida do Botafogo. Tá? A torcida do Botafogo não é qualquer coisa, não.
Rapaziada, com essa mensagem forte do Marcos, a gente vai encerrando o nosso podcast, ponto final, para não passar batido. Nós, no basquete, ganhamos o Flamengo sexta-feira, se eu não me engano, foi sexta-feira o jogo, eu estive lá em General Severiano para acompanhar, ganhamos de 100 a 98, acho que uma das primeiras vezes que a gente ganhou o Flamengo, a gente ganhou na NBB na temporada passada, mas em casa acho que a gente ainda não tinha ganho ainda. Ganhamos a primeira vez, os dois times completos, só o Marquinhos, que estava na seleção com o Flamengo, e o Botafogo sem o Jamal e sem o outro americano que a gente acabou de contratar. Mas os times estavam completos, jogo sério, jogo à vera. Fomos lá e ganhamos do Flamengo. Bom, Marcos, Thiago, quero deixar... Pode falar. Você não pode falar de basquete, não, porque o último podcast lá estava dizendo que o dinheiro não tinha que ser para o basquete, tá? Você não pode... Não, mas eu defendo o dinheiro no basquete. Eu gosto de basquete. Para mim, acaba com tudo, deixa o basquete. Bom, brincadeiras à parte, Marcos, Thiago, quero deixar o recado final. Próximo encontro do Botafogo, Ceará, né? E depois São Paulo. Recado final, rapaziada. Vamos ver, o pessoal questionou bastante no Twitter o que a gente acha do patamar do Botafogo, para onde o Botafogo vai brigar. E a minha resposta é exatamente, eu acho que os 2 próximos jogos são fundamentais para a gente conseguir delimitar isso, porque a gente tem um jogo muito difícil contra o Ceará fora de casa, mas que aí a gente pode ter a chance de botar aí mais de 15 pontos de vantagem da zona de rebaixamento, e ainda tem a oportunidade de ficar 1 ponto de novo do G6, e depois a gente tem na sequência o jogo contra o São Paulo com o mando de campo, eu espero muito que seja o Newton Santos, e aí vencendo mais um concorrente direto, o Botafogo, e com 3 vitórias seguidas, eu acho que o Botafogo pode sim se preocupar tentar mudar o foco e se preocupar com uma pré-Libertadores. Em especial, porque a gente tem aí Atlético Paranaense e Internacional na final da Copa do Brasil, com grandes chances de abrir mais uma vaga ali no G6, e porque a gente tem outros 2 times na semifinal da Libertadores, um impronunciável e o outro o Grêmio, querendo ou não, pode acabar beliscando também alguma vaga ali em cima. E também na Sul-Americana, né? A gente tem o Corinthians e o Atlético Mineiro ainda na vaga, disputando. Então, quem sabe não se repete 2017 e ficam aí as 9 primeiras vagas abertas para a Libertadores. E aí eu vejo como uma possibilidade bem plausível o Botafogo buscar uma pré-Libertadores. Mas tudo depende aí desses 2, 3 próximos jogos. Vambora, gente. Sigam lá a gente nas redes sociais. Estamos juntos. Desculpem as brincadeiras. Saibam que é pura ilusão. O Diego, pura ilusão e pura ironia. O Diego Cavalieri não chama gols, tá? Para ficar registrado. Embora o Rafael seja realmente aquilo tudo que foi falado. Bom, só rapidamente, antes do Marcos começar a falar sobre a pergunta aí do rapaz que fez lá no perfil do Thiago, sobre o patamar, eu acho que o nosso patamar é meio de tabela. A gente basicamente tem ganhado dos times que estão atrás da gente e tropeçado nos times que estão à frente. Conseguimos ganhar do Galo ontem, mas não é a tônica do Botafogo nesse campeonato. A gente tem passado apuros com os times que estão na frente. Então, é isso que o Thiago falou. A gente pode acabar beliscando uma vaga na Libertadores por conta de Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores. Já vamos ter um clube brasileiro na final da Libertadores, podemos ter um clube brasileiro na final da Sul-Americana. Então, a gente continua fazendo o nosso e beliscar ali o 9º, 8º lugar, que pode sobrar uma vaga para a gente na Libertadores do ano que vem. Fala aí, Marcos, sua mensagem final. Eu estou com vocês, eu acho que o Botafogo... Eu acho que, assim, sem contar os próximos 2 jogos, rebaixamento eu acho que não é a realidade do Botafogo, teria que fazer uma campanha absurdamente ruim, né, daqui para frente para ser rebaixado, ainda mais pelo nível da briga lá embaixo. O Botafogo se distanciou bem, enfim, eu acho que não é a briga do Botafogo. E então, assim, pode ser que sobre essas vagas da Libertadores, essa farra de vagas agora, fica ali em 8º, 9º, que provavelmente pinta até uma pré-Libertadores, né, quem sabe. Então, acho que o Botafogo está nesse patamar aí. O Botafogo é meio de tabela, se não uma pré-Libertadores, acho que a Sul-Americana praticamente garantido. E para encerrar, agradecer mais uma vez aí por estar participando, desculpar mais uma vez pela minha voz e, enfim, por mais uma vez pistolar, né? Porque isso já é regra, podcast sim, podcast não, eu dou uma dessas. Mas, enfim, Botafogo meio que acaba com o meu juízo.
E, enfim, mandar um abraço para todo mundo aí. E sigam lá o arroba notícias do BFR. Tô junto com a galera aí. Vamos que vamos, gente. Botafogo somos nós. Vamos resistir. 2020 está chegando, graças a Deus. É isso, rapaziada. Quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Vou pedir para vocês, se estiverem ouvindo no YouTube, curte, segue o canal. Se estiver escutando no Spotify, segue o nosso podcast. Agora o nosso podcast está no Deezer também. Então segue o nosso podcast no Deezer. Segue a gente no Apple Podcast. Tem no SoundCloud também. Nosso podcast só está em todos os lugares aí, todas as plataformas você pode escutar o nosso podcast. Então, agradecer o Japaz. É o podcast mais volumoso do Brasil. É isso aí. Tá todo volumoso. Vamos falar sério, né? Esse podcast é pirocudo. Gostou pirocudo esse podcast. É verdade. Bom, rapaziada, sem mais brincadeira, sem mais delongas, agradecer a todo mundo, Japazes, é isso. Um abraço, até semana que vem. Saudações alvinegras. Um abraço. Valeu. Cadê a macharada Bielzela aí? Quem é o gostosão? O gostosão é o Daniel Paiva. Aí tem igual não, viu? A dona Nia falou. Ei! Poxa, avião!